Olá, gente! Como previsto no nosso cronograma de disciplina, no nosso planejamento semanal de aulas, a gente vai ter esse momento assíncrono, uma aula sobre o histórico do direito urbanístico, e daqui a pouquinho a gente se encontra ao vivo, assim que o vídeo encerrar, a gente volta para a sala de aula para fazer a atividade, debater, discutir, aprofundar o que for dito aqui nessa aula de agora, tá bom? Combinado? Vamos juntos. Vou projetar aqui para vocês algumas coisinhas para facilitar aí a nossa compreensão do assunto. Pessoal, eu faço questão de deixar essa mensagem para vocês, porque eu sei que muitas vezes a gente encara esse momento em que a gente vai estudar o contexto histórico, né, dos conceitos jurídicos, como se fosse um momento de supérfluo, desnecessário e etc. E eu já não suporto mais, né, esse museu de grandes novidades, como diria Cazuza. Quando a gente não conhece a história das coisas, a gente sofre o grande risco de repetir erros, de cometer incompreensões, de trazer novamente coisas que fracassaram no passado, ou trazer coisas do passado para o presente, achando que elas ainda podem ser empregadas quando os contextos são completamente diferentes. Então, estudar a história é ter essa possibilidade de compreender melhor o passado, para que a gente possa viver melhor esse presente e prospectar o futuro, né? Eu adoro esse conceito. Trouxe aqui, quero que vocês leiam aí essas frases desses grandes pensadores, alguns dos meus favoritos, né? Como Mark Bloch e Hobsbawm, que vão trazer aí para a gente essas perspectivas de história. Então, quando a gente estuda o histórico do direito urbanístico, a gente não está enchendo linguiça, a gente não está perdendo tempo, na verdade, a gente está se aprofundando, a gente está construindo o caminho para que quando nós formos interpretar o direito posto que nós temos hoje, nós tenhamos condição de fazer isso de forma a garantir uma boa aplicação, uma aplicação adequada, que a gente não fique trazendo coisas que no passado não deram certo, repetindo equívocos, porque isso não dá mais, e isso acontece o tempo inteiro. Então, basta a gente observar quando a gente conhece bem uma pessoa, né, a história de uma pessoa, de onde ela veio, quem são os seus parentes, seus amigos, como é que foi a infância, do que é que ela gosta, o que é que ela ouve, tudo isso facilita, a gente consegue conviver, a gente consegue até imaginar o que é que a pessoa pode fazer a partir dessas características. Então, não é diferente com o direito, e é por isso que eu quero que essa aula seja bem produtiva, para que a gente possa, sim, aproveitar da melhor forma o conteúdo das normas, né? Quando a gente estiver estudando de forma bem legalista o conteúdo, que a gente lembre desse passado, desse contexto, e a gente dê a devida aplicação a essas normas. Então, vamos lá, sigamos para esse momento aqui de apresentação desses conceitos preliminares. Pessoal, colocar aqui a tela toda, né? Fica melhor, só um momento. Pronto. 3 conceitos que a gente tem que começar a nossa conversa, não são sinônimos, é técnico isso e é fundamental para quem estuda direito urbanístico. Urbanização, urbanismo, urbanificação. Não estamos falando da mesma coisa, mas estamos falando que a urbanização é o fenômeno que dá razão à existência da nossa disciplina. O que é urbanização? Cuidado com a pegadinha. Não é o aumento do número de cidades de um país. Não é o fato de um país ter muitas cidades, mas é o fato de a maior parte da população daquele país viver nas cidades, viver na área urbana. Então, nós temos um país urbanizado quando mais de 50% da sua população está no campo das cidades. A urbanização, gente, por uma questão óbvia, né? Quanto mais gente em um espaço, maior a chance de nós termos problemas, né? Litígios, discussões, conflitos. Então, a urbanização, ela exige soluções. Essas soluções são propostas pelo urbanismo. O que é o urbanismo? O urbanismo tanto é uma ciência quanto uma técnica, que vai propor soluções para os problemas da cidade. Por exemplo, o direito urbanístico, ele está onde? Ele está dentro do urbanismo. É a ciência do direito pensando em soluções para a melhoria da qualidade de vida da cidade. Então, aqui dentro está a medicina, está a pedagogia, está a história, está a engenharia, está a arquitetura,
todas as ciências que desenvolvem técnicas para que a gente possa resolver problemas da cidade e melhorar a qualidade de vida dela. Quando a gente pensa na solução, tá ótimo, é o urbanismo. Quando a gente coloca em prática e resolve o problema, nós conseguimos urbanificar. Então, o grande objetivo, a grande finalidade do direito urbanístico é que a gente possa garantir a urbanificação, ou seja, a garantia da qualidade de vida na cidade pela aplicação de conhecimento, de ciência, de técnica que soluciona os problemas que podem atrapalhar aí a convivência urbana. Gente, a urbanização é um fenômeno recente, né? Nós estamos falando do século XIX para cá, mas a existência das cidades ela é profundamente antiga. Tem autor que fala em 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, mas o fato é que existem cidades há pelo menos 3.000 anos, né? Alguns colocam um pouco mais de tempo, mas vamos convencionar que pelo menos há 3.500 anos existem cidades. O que é recente é o fenômeno de mais gente morarem nas cidades do que na área rural. Aí eu trouxe aqui alguns conceitos bem preliminares, que eu espero que vocês leiam aí no material de apoio, e vou pular para cá, para quando a gente fala dessas 3 fases, que hoje a maior parte dos autores já trabalham com uma 4ª fase, que é a da sociedade pós-industrial. Então, o período pré-urbano é aquele período anterior ali ao Neolítico, né? Quando a gente tem a presença de aldeias, pequenas comunidades, ainda não existe aquela separação de uma estrutura, né, militar, uma estrutura política, uma estrutura religiosa, divisão social do trabalho, não tem nada disso, é uma aldeia, vamos pensar ali até o Neolítico. A sociedade pré-industrial, ela é muito bem representada pelas civilizações clássicas, né, então, quando a gente dá uma olhada lá tanto nas orientais, Fenícia, né, o Egito, etc., e a gente tem a sociedade industrial, que é a que nasce com a Revolução Industrial. E hoje a gente pode falar na sociedade pós-industrial, que seria a nossa, né? Não estamos mais focados nas indústrias, na atividade fabril, nós estamos focados nos serviços, né? E a cidade, ela está cada vez mais sem limites, né? Nós estamos cada vez mais conectados à inexistência de barreiras físicas. Podemos falar sobre o fenômeno da urbanização, especialmente no contexto europeu, a partir da Revolução Industrial. Então, essa é uma figura clássica, né, que ilustra esse período, tá aí uma cidade típica, muita sujeira, muita fuligem, muita fumaça, não temos nenhuma estrutura de esgoto, não temos nenhuma estrutura de água potável, não temos cemitérios públicos, o caos, né? Uma estrutura toda emaranhada, voltada para a produção fabril, em que a qualidade de vida das pessoas era péssima. Claro que dos operários ainda pior. E aí essa cidade industrial, né, essa cidade dos cortiços, essa cidade que proliferavam muitas doenças, ela exige do poder público o desenvolvimento de normas que possam garantir o bem-estar mínimo para essas pessoas. É aí que nasce essa ideia do urbanismo como uma função pública, que foi a ideia que a nossa Constituição Federal de 88 consagrou. Então, o que é o urbanismo, né, que o direito urbanístico vai tentar promover? Ele é uma função pública, ou seja, eu vou poder mitigar, eu vou poder limitar direitos privados, especialmente sobre a propriedade urbana, em nome do bem-estar da coletividade. Então, essa primeira fase do urbanismo, que nasce aí com a Revolução Industrial, nós vamos chamar de urbanismo sanitarista, porque a preocupação básica dessas primeiras leis, desses primeiros estatutos, desses primeiros códigos e normas, era de garantir saúde na cidade. Então, que nós não tivéssemos epidemias, tantos episódios de cólicas, diarreia, malária, né, eram doenças extremamente comuns, dejetos que ficavam boiando livremente nos rios que abasteciam a água, né, a água que a população consumia para banho, para consumo. Então, a gente vai ter nessa primeira fase, uma fase de organização voltada especialmente para a garantia da saúde das pessoas. Nunca é bondade, né, gente? Sempre é luta. E a gente sempre tem que enxergar a cara do sistema em que nós estamos inseridos. Não é de nenhuma parte interessante ao capital que as pessoas
morram jovens por essas doenças, não tenham condição de ter filhos e de gerar mais mão de obra para o capital. Então, nós precisávamos garantir um mínimo de garantia de qualidade de vida para aqueles operários, que eram de essas pestes, né, elas costumavam ter início, porque eu preciso de uma mão de obra para garantir a minha produção lá na fábrica. A segunda fase, está aí uma imagem de Paris antiga, né, ali do início do século XX, finalzinho do século XIX, que representa bem, não muda muito se você for lá atualmente, é o urbanismo estético, né, então agora que eu resolvi o problema maior, que era fome, agora, aliás, desculpe, que era doença, que era falta de limpeza, agora eu vou resolver, já tenho capacidade de pensar em outra coisa. Eu falei em fome, porque esse é meu exemplo clássico. Quando a gente está com fome, a gente até esquece outros problemas, né, de segunda categoria. Então, passa um dia inteiro sem comer, que provavelmente você não vai ter muito tempo para pensar sobre as suas roupas, né, sobre a cor que você quer pintar seu quarto, no fundo, a fome não te deixa fazer isso. Então, a primeira fase sanitarista é como se fosse essa, a gente precisa garantir o mínimo de estrutura. Quando a gente garante isso, aí a gente começa a pensar assim, tá limpo, mas é feio, poderia ser mais agradável. A ideia do urbanismo é sempre gerar bem-estar. Então, esse urbanismo estético, ele vai responder a isso. Aqui no Brasil, a gente teve profunda influência, né? Quem conhece os teatros do Rio de Janeiro, de Salvador, de São Luís, sabe bem do que é que eu estou falando, né? Aquela coisa linda, que encanta os olhos, é um urbanismo estético. E o urbanismo social que vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial, porque a gente pensa, olha o Estado, imagina aí, imagina várias cidades da França, da Inglaterra, da Alemanha, com esse cenário desolador, completamente destruída. Então, as pessoas pensam, precisamos reconstruir. Então, a gente volta para a fase sanitarista, a gente volta para a fase estética, mas a gente percebe que só elas duas não são capazes de evitar esse nível de matança. Então, nós precisamos promover um urbanismo social, ou seja, as pessoas devem conviver de forma harmônica, afetuosa, tranquila dentro das cidades. Nós não podemos criar guerras, conflitos dentro das cidades. O ódio não deve prevalecer no ambiente urbano. Senão a gente vai de novo voltar para essa situação de grande conflito, como foi a Segunda Guerra Mundial. Esse era o pensamento da época. Então, reconstruir a cidade a garantir sua estética, sua saúde, mas também agora temos uma novidade, a garantia de uma harmonização, espaços que permitam convívio, que permitam lazer, que permitam a aproximação das pessoas. Em 33, um pouquinho antes, né, voltando aí no tempo, antes da Segunda Guerra Mundial ainda, nós tivemos um encontro de arquitetura moderna que marcou significativamente o que acabou sendo aplicado depois da Segunda Guerra Mundial em diante, que impactou bastante o Brasil. Esse congresso internacional teve a participação de cientistas, né, de, enfim, juristas brasileiros, e nós vamos ter aí uma espécie de uma cúpula intelectual, né, de sujeitos que vão pensar sobre a cidade ideal. Essa cidade ideal, ela vai estar descrita em um documento que foi redigido ao final desse encontro, que ficou conhecido como Carta de Atenas, né, porque foi o local em que o encontro aconteceu. Essa Carta de Atenas tem uma importância fundamental para nós aqui no Brasil, porque, por incrível que pareça, eu sei que pode não parecer, mas por incrível que pareça, nós somos um dos países do mundo que mais conseguiu colocar em prática as ideias da Carta de Atenas com a construção de Brasília, né? A Carta de Atenas coloca que uma cidade tem que cumprir 4 funções fundamentais: a habitação, então, eu tenho que ter direito à minha moradia, a um lugar adequado para viver com a minha família. Eu tenho que ter direito à circulação, é sagrado o meu direito de ir e vir a qualquer hora, a qualquer momento, sob qualquer circunstância. Eu tenho que garantir o cultivo do corpo e do espírito. O cultivo do corpo e do espírito não é somente que na cidade tenha espaços de lazer e de academias e lugares que eu possa fazer ciclismo, caminhada, mas olha só, é cultivar corpo e espírito. Então, bibliotecas públicas, museus, teatros, esses são lugares em que a gente cultiva o espírito, né? Eles também são
fundamentais. E, obviamente, na cidade tem que ter trabalho. Se não tiver trabalho, eu não tenho como cumprir todos esses demais objetivos. Então, a Carta de Atenas é um documento interessante para nós, o Brasil se inspirou muito nela, durante a construção de Brasília, e até hoje ela tem certo impacto, né, no Estatuto da Cidade. Essa é a nossa realidade há 10 anos atrás, então veja que 10 anos atrás, 84% da nossa população já residia em cidades, e hoje, gente, a prospecção, a projeção que a ONU faz é que daqui a 30 anos, né, vou estar com 63 anos, 237 milhões de pessoas vivem nas cidades. A nossa taxa de urbanização já vai ser de 93%. Se a ONU acertar, significa que a nossa disciplina, em tese, ela deveria ser a mais importante de todo o curso de Direito, porque é onde nós estaremos, né? Podemos até mudar de região, de cidade, mas estaremos em ambiente urbano. E até se você se mudar de país, muito provavelmente também você viverá em ambiente urbano, porque essa taxa de urbanização crescente não representa apenas um fenômeno nacional, né, mas internacional. No caso da urbanização aqui no Brasil, gente, ao contrário da Europa, né, que a gente vai ter a lógica da espontaneidade, eu acho que vocês devem lembrar disso, né, nas civilizações da antiguidade clássica e também oriental. Olha, os fenícios, eles eram muito voltados para o comércio, por isso que eram ali na área litorânea, que a maior parte da população se concentrava, eles eram bons no comércio. Então, no Brasil não existe essa história, porque como colônia de exploração, a gente estava voltado para o externo e não para a nossa própria cara, né? Então, nesse sentido, as primeiras grandes cidades do nosso país são as cidades litorâneas, e isso é um retrato, né, para todos nós, de forma muito evidente, a gente reconhece quando passeia pelo país, né, Salvador que o diga, Rio de Janeiro que o diga, enfim, porque a gente vai olhar para uma lógica de exportação, seja de pau-brasil, seja de algodão, seja de, né, Recife, seja de café, quando o fenômeno vai acabar se interiorizando ali para Minas Gerais e Goiás, etc., mas essa urbanização sempre voltada mais para o sul do país. O fato é que o Brasil não era um país urbanizado até os anos 50. Nós vamos falar na existência de cidades, tudo bem, tranquilo, grandes cidades, cidades litorâneas, beleza, mas até esse baixinho aí, né, Getúlio Vargas, ele começar esse processo de industrialização e tentativa de modernização do Brasil a partir dos anos 30, não há o que se falar em urbanização no Brasil. Na verdade, ele inicia o processo, mas nós vamos ter a consolidação mesmo somente em 1950, né, com os 50 anos de crescimento em 5, que a gente espera até hoje, é que, de fato, as pessoas atraídas por essa propaganda, por essa ideia de oportunidade, por essa ideia de emprego, por essa ideia de mudança, elas saem do seu espaço rural e elas vão para as cidades. O fato é que, tá aqui, o resultado, né? Adoro essa imagem aí da arma, né, da violência urbana. Não adoro a violência urbana, longe de mim, mas gosto da representação dessa figura. A cidade, para mim, hoje, ela é o espaço do medo. A cidade é o espaço da ansiedade, a cidade é o espaço da depressão, a cidade é o espaço do terror. Por quê? Porque a gente não conhece os vizinhos, a gente tem medo de circular em determinados ambientes, a gente não sai de casa em determinados horários, e isso, gente, muito antes de pandemia, vamos ser sinceros. Porque o nosso fenômeno de urbanização, ele se deu de forma desordenada, sem nenhum planejamento, né? Então, você imagina que eu moro aqui em uma casa pequena e eu decido chamar todos os meus alunos no mesmo horário para virem me fazer uma visita. Esse semestre são mais de 400. Não vai caber aqui. Então, vai ter gente que vai sentar na cadeira, tem gente que vai sentar no chão. A grama vai ficar toda destruída, pisoteada. Banheiro não tem condição de 2 banheiros darem conta de 400 pessoas. É o caos. A casa vai ser destruída, muito provavelmente. Vai ficar em situação cada vez pior quanto mais essas pessoas demorarem aqui. É o que acontece com as nossas cidades. Então, nós vamos ter espaços de guetos, nós chamamos de favela, né? Nós vamos ter esse fenômeno de periferização e de péssima qualidade de vida. Então, essa urbanização, até
os anos 80, eu comparo isso com uma panela de pressão, né? Nos anos 50, 60, 70, a gente pensava, esse é um país que vai para frente, lembra da marchinha, né? Esse é um país que está crescendo, esse é o país do futuro. Daqui a pouco vai melhorar, né? O Delfim Neto, o bolo está crescendo, daqui a pouco a gente vai repartir os pedaços, vai dar para todo mundo comer. Esse momento, ele nunca chega. E na década de 80, as notícias que pairam no contexto nacional e internacional sobre o Brasil denunciam uma população pobre, uma população desempregada, o analfabetismo, a imensa taxa de mortalidade infantil, a violência urbana. Então, nós não tínhamos mais como negar que essa urbanização, ela se deu de forma desordenada e que os problemas que nós tínhamos para resolver aqui iriam tentar cumprir, né, fases semelhante ao que aconteceu na Europa, né, com uma fase de embelezamento, uma fase estética, uma fase social, mas que a gente não conseguiu, na verdade, completar em nenhuma delas, né. Nós temos problemas dentro das nossas cidades hoje que são extremamente complexos e que perpassam todas essas fases, que na Europa foram, né, de forma muito gradual sendo superadas, e de forma relevante a gente vai encontrar aí antes dos anos 80, né, quando eu disse para vocês que é o pico desses problemas de urbanização do Brasil, em 64, um encontro extremamente importante que acontece em Petrópolis, né, no hotel da Quitandinha, tá até com preço ótimo no Boom, que estava vendo esses dias, pena que tem a pandemia, mas é lindo, vale super a pena. Neste hotel, a gente reuniu um dos principais urbanistas, cientistas da época, em 64, e nós criamos diretrizes, nós criamos metas para o desenvolvimento urbano do Brasil, que naquela época, em 64, já dava sinais de que não estava acontecendo a contento, né? E isso vai ficar de forma muito explícita a partir dos anos 80. Então, há pouco tempo tinha sido criado o Ministério do Desenvolvimento, do Planejamento, e isso, gente, vai impactar até hoje, quando a gente foi estudar o Estatuto das Cidades e o que a Constituição de 88 nos trouxe sobre direito urbanístico no Brasil. Então, essa rápida conversa que a gente está tendo aqui de forma assíncrona, eu quero que vocês aprofundem, eu quero que vocês estudem a partir dessas duas leituras. Sei que todos têm uma vida bastante atribulada, não fujo à regra, e aí para aqueles que for impossível fazer as duas leituras, leia pelo menos esse artigo científico. É um artigo muito simples, não está em nenhum periódico chique, né, Qualizar, nada disso, mas a autora, ela faz uma síntese muito bacana de tudo que a gente conversou aqui nessa aula, de forma objetiva, de forma clara, e usando autores de grande peso na área do urbanismo no Brasil, no seu referencial teórico. Para aqueles que querem se aprofundar, que têm um pouquinho mais de tempo, não deixe de ler o capítulo 1 do livro do José Afonso da Silva. Isso aqui é uma obra clássica, né? Zé Afonso é um dos pais da disciplina no Brasil. Semana que vem eu vou indicar o capítulo 2, seria de muita riqueza para ti poder ler esse capítulo 1. Naquele momento em que você está cansado, está cansada, e fica, às vezes a gente não consegue descansar porque fica com peso na consciência, né? Ai, meu Deus do céu, eu devia estar. Então, para você, de repente, né, não diminuir aí esse peso quando você pensar no direito urbanístico, vou deixar essa sugestão de filme. Eu acho que eu já até dei em outras disciplinas que a gente trabalhou junto, e ela é excepcional, gente. Esse filme ganhou Oscar no início dos anos 90 e ele vai falar sobre uma cidade nessa fase industrial, quando o fenômeno da urbanização começa a surgir na Europa, quando a gente vai poder ver, assim, ao longo do contexto da vida dos personagens, todos esses problemas, né, da urbanização, que puderam gerar as primeiras normas de direito urbanístico no mundo, né, no contexto da Europa. Então, é um filme muito, muito, muito bom, não é cansativo, e às vezes garante aquele momento com a família que a gente quer ter e nem sempre consegue porque tem alguma coisa para estudar. Então, você de repente consegue estudar assistindo o filme e dar atenção aí para quem estiver com você. Pessoal, essa é a nossa conversa preliminar, e agora eu espero vocês na sala de aula, tá bom? Na sala do Meet, no endereço que está para vocês lá no Unileão Digital,
para que a gente possa fazer nossa atividade do dia e para que vocês possam me dizer se ficou algum conceito, alguma dúvida, alguma coisa aí que não tenha ficado bem compreendida, tá certo? Então, até daqui a pouquinho. Beijo.